Você acompanha a partir de agora a segunda parte da entrevista com o senador do PSDB, José Serra. E depois de falarmos, na primeira parte, sobre as questões da reforma política, o voto distrital, que pode acontecer já a partir de 2016, o assunto é pura política, economia, os desastres do PT nessas duas áreas. E uma grande pergunta, será que o Brasil resiste a mais 4 anos de governo petista? Mais 4 anos de Dilma Rousseff? Esse e outros assuntos você acompanha a partir de agora. Agora eu queria falar um pouquinho de economia, porque a gente falou um pouquinho do estelionato eleitoral, o que o Lula fez lá atrás, a Dilma aprendeu muito bem, João Santana, fez direitinho, e eu me lembro que o João Santana ensinou aí a petezada a dizer o seguinte, não, porque os tucanos semearam inflação para colher juros, né? E o que a gente vê é que os petistas semearam a inflação. É uma bela frase, só que ela foi para a direção errada. Quem fez isso foi o PT, o Brasil inteiro está vendo, tá certo? Arrochou-se indevidamente o preço da energia elétrica, está voltando agora reajustes mega, ou seja, com impacto na inflação muito alto. E aí o governo sobe os juros. Você sabe que essas medidas que o ministro Levy anunciou com relação aos juros vão aumentar a despesa pública, o gasto do governo, em 17 bilhões de reais. É porque pensa em aumentar juros. Você pensa que quando você aumenta juros, fazem as contas, né? Você tem que pagar. Como o governo tem dívida, o juro aumenta do pagamento. Isso às vezes não aparece. Tá certo? Então, na verdade, o João Santana anteviu o que o PT iria fazer ganhando a eleição. E isso atribuiu aos tucanos. Agora a gente Aliás, você reparou que há uma mania deles, do PT, enfim, dos marqueteiros, etc., tudo é culpa do Fernando Henrique. Tudo é culpa. Não, virou meme, virou assim, viralizou na internet. Esses dias eu vi um dinossauro, aí caiu um meteoro, assim, e o dinossauro olhava para cima e dizia, culpa é tua, FHC. Claro. Então, assim, tudo é culpa da FHC. Então fica um cacuete. Eu acho que essa ideia já está desmoralizada. Eu, no lugar deles, não usaria mais esse recurso sob pena de desmoralizar cada vez mais, porque as pessoas, daqui a pouco vão dizer que a falta d'água ou o problema de energia elétrica é do Fernando Henrique. Não teve nada a ver, tá certo? Agora, o nosso cenário é um cenário pesado, né? A gente tem a questão do câmbio, dólar batendo nas alturas, fica namorando com os R$3 ali o tempo todo. A gente tem a energia elétrica, né? Tanto a falta da energia elétrica quanto esse reajuste aí que o governo tem que dar. A gente tem uma inflação muito acima aí do que se imaginava no teto. Tem jeito de remediar, senador? Olha, o custo que o Brasil está pagando é alto. E eu não vejo perspectiva dentro do atual contexto para um alívio, não. Eu acho que neste ano as coisas vão ser complicadas, porque esse ajuste fiscal, além de que é moderado, muito menor do que aparenta. Né? Tem muita coisa, tá? Não estou dizendo que é ruim, não, mas é que esse 1,2% do PIB, além de ser pequeno, primeiro tem que sair do vermelho, chegar no 0 a 0. Depois ainda 1,2% do PIB. E pelo que a presidente Dilma fez no ano passado, mudando a legislação para simplesmente descumprir a meta, fica difícil acreditar, né, senador? Teve uma coisa, acho que eu queria chamar a atenção, que voltou no Brasil, uma coisa que não acontecia mais desde o começo dos anos 90. E que no governo Fernando Henrique acabou de uma vez, não aconteceu nunca, atraso de pagamento. O governo passou a atrasar pagamento, administrando a economia pública na boca do caixa. O caso mais dramático é da saúde. Com todas as dificuldades que tem, está atrasando o pagamento para santas casas, transferências para estados e municípios. Isso é a coisa mais horrorosa, não só pelo efeito objetivo, como também pela quebra de lealdade com aqueles que prestam serviços e, inevitavelmente, criação de distorções, porque se você é um hospital, você atrasa pagamento, o que você faz? Como você não imprime dinheiro, você já vai começar a dar um jeito, entende? Não marca cirurgias, não faz. Você vai degradando todo o sistema. Nós estamos nessa situação. Eu queria te chamar a atenção, porque você é um repórter que está todos os dias lidando com esses assuntos. Atraso de pagamento é uma tragédia. É como eles estão levando o Brasil. E olha, isso não acontecia há mais de 20 anos. E eu conheço bem essa coisa toda, porque eu sempre lidei com orçamento quando estive em governos. E, inclusive, da área da saúde, que eu fui ministro também. Eu sou economista, não sou médico, mas eu administrei a saúde. Mas como é que eu sei o peso que isso tem. Você tem um valor que é carimbado pela Constituição. Sim, mas atrasa.
Você não passa. Simplesmente descumpre a Constituição, pronto, acabou, é isso. Não, a Constituição não manda não atrasar, até porque... Mas tem uma rubrica ali. Não é que a Constituição seja a favor, mas não entra em detalhe. Tem coisas que são impossíveis de resolver pela lei, é um problema de comportamento. Nós temos que melhorar a qualidade de quem é eleito no Brasil. Porque você pode ter a lei mais bonita, dependendo de quem esteja executando, deturpa, agrava. Então, isso está acontecendo, a meu ver, isso tem a maior gravidade. Né? E eu acho que... Eu vou dizer uma coisa aqui que pode parecer heterodoxa e surpreender. Tímido o reajuste fiscal do governo, e eles poderiam ter ido muito mais adiante se tivessem feito uma coisa que eu fiz quando administrei em vários níveis de governo, prefeitura, estado e governo federal, quando cuidei dessa área, que era revisar todos os contratos. Todo contrato que tem, você põe sob revisão, faz uma determinação que tudo tem que ser revisado. O que, pela lógica, significa economia. Claro, não. E aí você dá a diretriz informal, você não precisa nem escrever isso. Dizer o seguinte, olha, aqui eu quero diminuição de 10% geral. Se não tiver, pode ter cancelamento, você tem que pressionar. Aonde tem gordura, você sabe que vai isso tesourando. funciona. E vou te dizer uma coisa, funcionaria mais espetacularmente depois de 12 anos de PT. Olha, com toda objetividade, isso não é coisa de opositor ou de quem disputa com o PT, etc. Estou dizendo isso com toda a frieza e objetividade. Se tem partido, se tem gente que não liga para custos, é o PT. Você concorda? Que deve ter de gordura, né? Os gastos estão obesos, porque eles não ligam, não dão a menor importância para a questão de custo. Então, fazer uma boa revisão disso renderia muito mais dinheiro do que outras coisas. Você percebe? Não é que não precisa fazer outras coisas, mas renderia muito. Eu fiquei surpreso da equipe, do Levi, do Barbosa, que é do planejamento, não terem feito isso. Tem todo o receituário. Aliás, nós até publicamos decreto, tem toda a maneira como fazer isso. Tá certo? Não compete a mim, eu não estou governando, eu sou oposição, minha responsabilidade é de vigiar, de criticar, não na base do quanto pior, melhor, mas cumprir o papel que é necessário para a democracia. Agora, senador... Você sabe que a qualidade da democracia também depende da qualidade da oposição. Não, principalmente, agora, mas isso, até que enfim a gente tem uma oposição. Isso eu achei engraçado, paradoxal, eles não terem feito. Agora, senadora, a gente tem aí um cenário Aliás, está em tempo ainda, deviam partir para isso. O Levi está começando agora, né? E tem um monte de desafios aí. Não, isso devia ter feito no primeiro dia. Quando você sabe o que você vai assumir, governar, em geral, para dar certo, você tem que começar no primeiro dia. E aí não estou me referindo ao ministro da Fazenda nem ao Barbosa, que são boas pessoas, são homens públicos responsáveis. Agora, mas é o seguinte, a norma do PT, o PT tem algumas leis, ou antileis de funcionamento. Entre elas, que a menor distância entre 2 pontos não é uma linha reta, de que toda facilidade tem que ser transformada em dificuldade. Tem várias. Uma outra é a seguinte, governo não é para governar, é para fazer curso de aprendizado. A gente começa a governar e aí vai aprender. Se fosse fazer um curso de graduação ou pós-graduação, vai aprender no governo. Isso é uma tragédia, porque você perde tempo e comete erros. Então, para governar direito, quando você chega no primeiro dia, você tem que ter tudo pronto. E não é difícil, porque se você tiver experiência, um mínimo de dedicação anterior e clareza do que fazer, você fazer. O PT não é bom nem para fazer coisa ruim, nem para fazer coisa boa. Esse é o drama. É ruim para tudo. É ruim para tudo. Agora, E olha, às vezes, deixa eu só completar uma coisa, às vezes não é só por malandragem. É por burrice mesmo. Burrice. Amadorismo. Isso tem um papel no Brasil muito importante. Nessa coisa da burrice, do amadorismo... Veja, eu não estou dizendo que não tem malandragem, não. Mas eu estou dizendo, mas não é só a malandragem. Nessa coisa da malandragem, da ignorância, da burrice, como dissemos aqui, o PT passou aí os últimos 12 anos desperdiçando oportunidades de fazer o Brasil caminhar. Né? As oportunidades passavam aqui debaixo do nariz do PT e o PT perdia. Né? E aí a gente tem o que a gente está vendo aí, quer dizer, a Dilma não conseguiu administrar a herança deixada pelo Lula, ela que estava ali com ele, né? Agora estão os dois aí meio que se estranhando. E tem o desafio, como a gente falou da economia, o desafio de Levi e Barbosa. Como é que o senhor enxerga esse grande desafio e quais são os principais pontos desse desafio, senador? A questão básica é o comportamento, a performance da economia no curto prazo. Você está fazendo inflação corretiva. O que é isso? Reajusta preço de combustível, de energia elétrica, erradamente arrochados no passado. E é ruim isso, porque quando você tem que fazer, quando você deixa acumular, o impacto acaba sendo maior depois.
Isso sobe a inflação, né? O único jeito de a inflação não subir mais, porque no Brasil é tudo indexado, é botar a atividade econômica para baixo. Isso vai aumentar o desemprego. Nós estamos ainda no começo da crise econômica e dos seus efeitos sociais. Realmente vamos ter um problema sério de emprego nos próximos meses. Aquela coisa do pleno emprego, etc., tal, que merece ser relativizado. Mas, mesmo assim, esse discurso já é. Essa coisa já foi. Né? E cria um ciclo vicioso, porque você precisa ter investimento. Não há economia no mundo que cresça sem investimento. O consumo é importante, claro, mas o investimento gera consumo. Porque você contrata gente, você compra materiais, isso e aquilo. E o Brasil não tem investimento. Então, o outro grande desafio, além da inflação e da recessão a curto prazo, porque esse ano é ano de recessão, vai cair o PIB. E tem as questões políticas, né? Também Petrolão batendo a porta, tem a questão também... eu não estou nem falando da coisa do petróleo e da... porque... Petróleo, falta de água, tudo isso acaba agravando a crise. Você sabe que os bancos públicos e privados têm aí uns 130, 140 bilhões aplicados no sistema Petrobras, ou das empreiteiras que trabalham para eles e tal. Os bancos agora estão todos na retranca. Eles podem ter prejuízo por um lado e por outro, eles fecham as torneiras. Fechar a torneira, como está acontecendo, vai fechar a atividade econômica. Por exemplo, parcerias, PPPs, né, parceria público-privada, ou concessões públicas, que o governo Dilma desperdiçou. Podia ter feito muita coisa. Eu vou te dar um exemplo de algo que nós fizemos aqui em São Paulo, para você ter ideia de como funciona. Pois bem, esses projetos todos vão ser afetados porque o capital privado, a iniciativa privada, não vai ter financiamento. Você percebe? Porque está todo mundo na retranca. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era governador, nós fizemos o Rodoanel trecho sul. Né? E aí eu botei em licitação a concessão. E a concessão do trecho leste que não tinha sido feito, estava no zero. Ou seja, quem ganhasse administraria o trecho sul feito e era obrigado a construir o trecho leste de graça para o governo. Isso foi feito. Sabe quanto eles gastaram? 3,6 bilhões de reais. Para o governo não saiu nada e tem o trecho leste do Rodoanel pronto. Se você fizesse isso no Brasil, você ia ter nadado investimentos, melhora da eficiência da economia. Mas daí não pode roubar, senador, não pode ter taxa de retorno. Não pode roubar, espera aí, não pode roubar e precisa saber também. Não sei se você entende, porque preparo, eu quero insistir nesse ponto, preparo, experiência, saber como é que a vida funciona, tá certo? Não ter ideologias bestas, também tem o seu papel. Você percebe? Então, perdemos essa oportunidade. Dá um pouco de aflição, porque é como água que passou debaixo da ponte, como uma flecha que já foi lançada, entende? Não tem volta. Mas, com relação ao futuro, eu volto a um ponto também. Eu não sou obrigatoriamente pessimista. Sabe por quê? Porque eu confio que o improvável aconteça. A vida sempre é uma sucessão de improbabilidades. O que acontece para a gente, às vezes, é tudo coisa que era improvável, etc. E tal. Então, nós temos que torcer para que Deus ajude o Brasil e as coisas improváveis, boas, aconteçam. Tá certo? Para que a gente possa retomar. Agora, para isso, precisa ter bom diagnóstico, precisa ter propostas, tá certo? Precisa propalar as ideias. Nós temos que estar pronto para aproveitar coisas que o inesperado pode provocar. Bom, a gente já finalizou o tempo aqui, mas eu preciso falar do BNDES, porque o BNDES é aquela coisa, aquela caixa preta que ninguém consegue, mas nem com uma marreta, conseguir saber o que tem ali dentro. Por que eu digo que ninguém consegue? O Tribunal de Contas da União, por exemplo, já fez alguns pedidos e eles estão se empilhando no BNDES para saber, por exemplo, quanto saiu de lá para o JBS. Quer saber quanto? Juros subsidiados, quanto é que saiu? Quanto que é de dinheiro público? Quanto não é de dinheiro público? Quanto é que foi que o erário pagou por isso? E imagine quantos são os outros amigos do rei que também se beneficiaram desse dinheiro com juros subsidiados. E aí, senador, tem lá pelo Senado uma CPI do BNDES que pode sair, já se discute isso no Congresso Nacional, e o senhor fez um pedido de informações também, né, em relação a isso. Olha, é o seguinte, devo te dizer, primeiro, eu acho que o BNDES é uma boa entidade pública, desde que foi fundado, nos anos 50. Segundo, eu sou a favor de ter, para o investimento, um crédito mais barato, que não significa taxa de juros negativa, não. Porque quando é um investimento de longo prazo, você não pode se financiar com a taxa de juros de curto prazo, que está nas nuvens, é a maior do mundo.
Terceiro, acho que os técnicos do BNDES são competentes. É uma boa burocracia do BNDES, do Itamaraty, como da Câmara e do Senado, os consultores, assessores. É gente de bom nível, porque é muito difícil passar no concurso. Agora, qual é o erro aí? A falta de transparência. Eu quero saber qual é a política do BNDES para emprestar. Você concorda? Isso tem que ser debatido. Aliás, a Constituição demanda, eu pus na Constituição, na época da Constituinte, que a política de crédito das instituições públicas, financeiras, fosse explicitada. Quer dizer, você teve, por exemplo, o banco emprestando para empresas que iam fundir com outras. Ora, por que eu vou subsidiar? Porque o governo pega o dinheiro no mercado, caríssimo, dá para o BNDES com uma taxa de juros menor, aí tem uma diferença. Bom, nós estamos pagando isso. Então, por que eu vou pagar para ter fusão? Não sei se você entende. Ou para que possa empresas brasileiras investirem no exterior, aliás, gera emprego lá. Isso é uma mania de cucaracha nossa. Tá certo? Não, o Brasil é poderoso, nossa empresa investindo no exterior. Eu não tenho o mesmo entusiasmo, porque nós somos ainda uma economia em desenvolvimento. Precisa ter mais investimento aqui. Né? Agora, o banco fazendo isso, ou não tendo critério do ponto de vista de que atividade econômica, tá certo? Você tem que ter seleção. Atividades que tornem a nossa economia mais competitiva para poder exportar mais, entende? O que não tem é essa política, é uma confusão e não está explícita. Então, eu sou a favor de revisar todo esse esquema. Nós temos que reposicionar. Agora, quem recebeu, como recebe e quem receberá ainda. Não é jogar a criança junto com a água do banho pela janela. Não é para liquidar o BNDES. Não, é para dar o banho na criança direitinho, tá certo? E prepará-la. Você que é mãe sabe da diferença. Você não vai dar um banho na sua filha e jogar pela janela tudo. Agora, mas tem que dar o banho. Ou seja, tem que ter um banho aí no BNDES e tem que limpar esse caminho. Até para que tenha credibilidade, entendeu? Porque, do contrário, fica permanentemente um foco infeccioso do ponto de vista da opinião pública. Agora, quero te dizer que esse dinheiro que vai como subsídio, que o Tesouro capta, o governo federal capta no mercado, mais caro do que passa para o BNDES. Portanto, tem uma diferença. Isso eles não põem no orçamento. Mas não é só nesse caso, não. As operações, muitas vezes, que o Banco Central faz, essas de compra de swaps, é uma coisa complexa para desenvolver aqui. Mas o sujeito tem medo da desvalorização e compra dólar futuro. E o governo banca isso. Como o real está se desvalorizando mais, isso dá prejuízo. Também não está entrando no orçamento. No segundo semestre do ano passado, isso nos custou 20 bilhões. E não está no orçamento. Que beleza, hein? Você entende? Que tem muita coisa que não está no orçamento. Esse orçamento é conta de padaria, senador. Eu já tenho, inclusive, o projeto pronto. Já está sendo encaminhado para que tudo isso vá ficar transparente. Tudo vai ter que ficar transparente, entendeu? Inclusive as coisas do Banco Central, do BNDES e tudo mais. Agora, com tudo que a gente conversou aqui, senador, com essa situação da política, com a necessidade urgente, gente, é urgente, não é para daqui a pouco, não, da reforma política, dessa mudança, do voto distrital, de botar a ordem na baderna do financiamento de campanha, e com tudo que o PT fez em relação à economia e também com a falta de transparência, o PT quer um milagre para sobreviver até 2018 e emplacar o Lula na sequência? Não é milagre, é ter uma certa proteção divina no sentido de fazer acontecer coisas que são possíveis, mas são improváveis. A vida está cheia de surpresas. A tua vida não foi assim, a minha foi um baú de surpresas, está certo? Coisas que você nunca imaginava que ia acontecer, que aconteceram. Mas o PT, e de vez em quando se abre essa chance, entendeu? Não é um milagre o PT querer sobreviver até 2018 e ainda emplacar tudo que eles querem é empurrar com a barriga e eleger o Lula em 2018. Eu acho isso seria um milagre, não seria? Eu acho uma utopia completa. Não dá mais para empurrar com a barriga. O Brasil ficou sem barriga, tá certo? Esse negócio de empurrar com a barriga, cadê a barriga? A barriga está vazia, tá certo? Então, não vão conseguir isso. Estou dizendo com muita sinceridade. Isso não me atemoriza. Tem muita gente que tem medo disso. É diferente. Inclusive, muita gente faz o paralelo com a coisa do mensalão. Em 2005, veio o mensalão, etc. Tal. E o Lula se recuperou depois. Naquela época, eu era prefeito de São Paulo. Nas pesquisas presidenciais, eu estava na frente do Lula. O Lula caiu por causa disso. Mas o que aconteceu? A economia ia bem. Por quê? Porque os preços internacionais, soja, minério de ferro, coisas que o Brasil vende abundantemente para o exterior, foram para as nuvens. O Lula teve a melhor conjuntura externa que um presidente da República
teve na história da República. Isso não foi aproveitado. Jogou no lixo. Eles torraram esse dinheiro todo em consumo, em turismo no exterior, em desperdício. Consumo, inclusive, que conspirou contra a indústria doméstica. Ou seja, não é consumo no sentido de acrescentar. Não, é de substituir produção doméstica por chinesa. A história da burrice, que o senhor citou há pouco. Totalmente. Em vez de investir, aproveitar para fortalecer a economia, isso foi desperdiçado, jogado pela janela. Jogou no vaso sanitário, puxou a descarga. Entende? Isso aconteceu. Né? Agora, mas demorou para acontecer, para a realidade chegar. Com isso, eles foram faturando eleitoralmente. Esse fator acabou, Joyce. Eu acho que não justifica mais a paranoia de dizer vai repetir com o Petrolão o que aconteceu no Mensalão. Isso está fora da... Não é possível. Isso sim não é possível. E dá para demonstrar que não é possível. Muito e os bem. estragos são muito grandes, os estragos pela política econômica anterior. Né? Eu, particularmente, eu tenho uma coluna no Estadão, eu escrevi desde 2011, se você for olhar, você vai ver que a coisa não ter rumo, o que ia acontecer, etc. Eu fui analisando isso. Agora, não há risco de que esse quadro se inverta. Você percebe? Não há essa possibilidade. Agora, eu não estou torcendo para o quanto pior melhor. Eu não quero que o ruim aconteça. Mas eu não vou fechar os olhos, que o ruim está em pleno processo. O que a gente tem que fazer é atuar de maneira responsável, do ponto de vista da crítica, do ponto de vista de saber o que fazer. Porque se, de repente, cai ou volta a cair em mãos melhores, tem que saber também o que fazer. Você pensa que administrar o que está aí é moleza? Para qualquer um é difícil. Porque foi levando para a beira do precipício, está na beira do precipício. Mas o Brasil aguenta mais 4 anos de Dilma, senador? De PT? Vai, vamos colocar de PT. Eu acho que não, mas estão aí. Né? Eu acho que a rejeição vai ficar cada vez maior. Né? Você não tem a dúvida disso. Eu, quando ando na rua, qualquer lugar do Brasil, em geral as pessoas dizem, não aguentamos mais, não sei o quê. Eu nunca tinha visto isso antes. Entendeu? Eu acho que não se tem que ter paranoia de que vai repetir Petrolão, vai repetir Mensalão, não. Isso não vai acontecer. Mais ainda, o Mensalão é um lanchinho de jardim infantil perto, né, do banquete de corrupção do Petrolão. Você concorda? Muito. As proporções, só um cara, um sujeito individual que tinha 100 milhões de dólares, uma conta do exterior. Em um segundinho escalão, né? Não era nem... um gerente. Um negócio de louco. Você vai me dizer, mas não havia corrupção no Brasil, na história? Claro. Só que nunca, como agora, a corrupção foi método de governo. Você entende? Porque o ser humano, você tem desvios em tudo, em toda a história. Mas outra coisa é virar um método de governar. Você percebe? E isso é o que se revelou agora. É uma maneira de governar. E isso está revogado pela população. Não acredito que isso sobreviva, não. Tomara, senadora. Eu conversei aqui com o senador José Serra, ele que é do PSDB e que antes da época de campanha esteve aqui comigo e disse o seguinte, eu vou chegar no Senado já com o dever de casa pronto, pois bem, o dever de casa foi apresentado, em especial esse projeto que trata de uma forma, de um pedaço, talvez dos mais importantes da reforma política, que é justamente o voto distrital. É por uma democracia mais democrática, não é, senador? Jorge, eu sei que você não pode fazer isso, nem seria o caso, mas podemos fazer toda semana com um novo projeto, porque eu já tenho uns 20 em andamento. Senador, muito obrigada pela entrevista. Boa sorte nessa questão do voto distrital. TV já aprova essa ideia. Né? É uma ideia, como eu disse, por uma democracia mais democrática. Obrigado, Joyce. Aqui em TVja, tvdeveja.com, você já sabe, a programação não para, então já já a gente se vê. Obrigada pela companhia. Tchau.